Sua criança teve uma crise convulsiva, o que você tem que fazer? Bom, o ideal durante a crise convulsiva é você proteger a região da cabeça da criança, porque no momento da crise ela pode se debater, pode fazer trauma na cabeça, e lateralizar a criança para que, se acontecer de ter um episódio de vômito, esse vômito não vá para o pulmão, né? Não aconteça uma broncoaspiração. Então você lateraliza e protege a região da cabeça e aguarda a crise convulsiva cessar. No caso de você perceber que a crise convulsiva está se prolongando muito, é interessante ligar para um resgate para que você seja socorrido. Em alguns casos, as crises convulsivas elas não param, então o necessário é que seja feita uma medicação, que em geral é o diazepam, para que se corte essa crise convulsiva. Depois que a crise convulsiva termina, é importante que você procure um serviço de emergência. Lá na emergência vai ser feita uma triagem inicial, vão ser checados alguns sinais vitais, né, da sua criança, a glicemia. Uma importante causa de crise convulsiva é a hipoglicemia. Então algumas coisas mais básicas vão ser vistas antes dessa criança ser encaminhada para uma tomografia de crânio. Claro, alguns aspectos da história, se essa criança tem alguma doença, toma alguma medicação, se na família tem caso de crise convulsiva, se ela teve episódio de trauma recente, então bateu a cabeça 2 dias, né? A gente tem que ficar mais atento para algumas causas relacionadas a esse trauma, mas em geral essa criança então vai ser investigada com algum exame de imagem e, se tiver disponível no hospital, algum eletroencefalograma, tá? Então esses são os 2 principais exames que inicialmente a gente faz. É muito frequente a gente ter a crise convulsiva febril. O que é isso? Então, quando a criança tem alguma infecção, essa elevação de temperatura, muitas vezes essa elevação, acontece de forma muito rápida. Então, essa rapidez em que a temperatura sobe pode ocasionar uma crise convulsiva na criança. Isso daí, em geral, é presente em alguns indivíduos e em outros não. É comum essa criança que teve crise convulsiva febril a gente questionar e ela ter um histórico familiar positivo. Então alguém da família já apresentou essa crise convulsiva, ou o pai, ou a mãe, ou algum tio. Então, em geral, tem esse histórico positivo e a história ela é bem clássica. A criança teve uma febre, às vezes os pais não conseguem nem checar a temperatura e ela já convulsiona, tá? Então, nesse caso específico da crise convulsiva febril, não é necessário muita investigação, tá? Em geral, o que a gente indica? Já medicar a criança no momento que ela tiver com uma virose, com alguma infecção, para que essa temperatura não faça essa elevação brusca e essa criança não convulsione. Claro que, se a gente tiver um caso, uma criança que tem de forma repetida crises convulsivas, mesmo que ela seja febril, pode ser necessário sim investigação adicional e entrar com alguma medicação anticonvulsivante. Já em outros casos em que a crise convulsiva não acontece durante um episódio de febre, aí a gente vai ter que investigar sim com exames adicionais. Então muitas vezes uma ressonância, muitas vezes o eletroencefalo com mapeamento cerebral. Porque na infância a gente tem algumas síndromes epiléticas, né, que a gente chama de síndromes epiléticas benignas, que em geral elas acometem a criança e em algumas, né, a maior parte delas acaba desaparecendo sozinho. Mas é necessário ter sim um acompanhamento, né, para a gente classificar que tipo de epilepsia que essa criança tem. Em geral, podemos encontrar também histórico familiar positivo, então famílias que já tiveram, e durante a investigação podemos encontrar alterações na ressonância, no eletroencefalo, que vão nos direcionar. É sempre importante para os pais, no momento da crise, claro que é um momento, né, de muito nervosismo, é muito difícil você presenciar essa situação, mas se alguém conseguir filmar a crise, para nós médicos é muito importante o tipo da crise. Então, se antes da crise o paciente sentiu alguma coisa, sentiu um cheiro ou deu um grito, como que foram os movimentos durante a crise, se houve movimentos, né, de contração, movimentos de hipertonia, o que exatamente aconteceu. Se houve depois da crise liberação de esfíncter, então se a criança fez xixi ou evacuou na roupa, e se depois da crise, quanto foi o tempo que ela demorou
para recobrar a consciência. Então, esses todos são aspectos muito importantes quando vocês vêm na consulta, para vocês relatarem. Tudo isso vai ajudar a gente a direcionar o tratamento. Então, em resumo, se você está diante de uma situação de crise convulsiva, proteja a região da cabeça. Se a criança caiu, tem que sempre proteger e lateralizar a criança para que, se ela vomitar, não vá para o pulmão, ela não broncoaspire. Chame um serviço de resgate e procure o hospital mais próximo. Em alguns casos, isso é muito importante para que a crise cesse, né? A gente precisa usar medicações para que essa crise pare. E depois, no segundo momento, você vai investigar, né? Por que essa criança teve essa crise. Então, se foi num momento de febre, dá para ficar, podemos dizer assim, um pouco mais tranquilo. Mas se não foi num episódio de febre, então daí a investigação é adicional, você deve procurar sim um médico, fazer exames complementares e descobrir qual foi a causa. Em alguns casos, em geral, depois da segunda crise convulsiva, está indicado a introdução de medicação anticonvulsivante. Importante dizer, muitas medicações têm efeitos colaterais, mas é pior para o paciente ficar tendo crise sem sofrer esses efeitos colaterais da medicação do que tomar a medicação e não ter crise convulsiva. Então, toda vez a gente pesa risco e benefício. Nos casos de uma criança que tem crise convulsiva, a gente tem que tratar sim. Então, se você gostou desse vídeo, se você tem familiares que têm crise convulsiva, ou se você, pai e mãe, já teve crise convulsiva febril na infância, compartilhe esse vídeo. É muito importante que as pessoas tenham esse tipo de conhecimento e saibam como agir numa situação como essa.